aí, pessoal, vamos continuar aqui na saga do Jeep Willys? Vamos terminar de soldar esse chassi de uma vez para a gente poder começar a pintar ele, que a gente já está cansado já de ficar nesse chassi, não termina nunca esse chassi. Hoje vamos dar um ligeirão aqui para ver onde é que a gente consegue chegar para começar a preparar para a pintura. Quem não se inscreveu aí no canal, se inscreve para ajudar o canal. A gente está chegando perto dos 2.000 inscritos, graças a vocês que estão se inscrevendo, estão compartilhando. Muito obrigado mesmo. Eu e a Maitê agradecemos muito. Então a gente vai continuar aqui agora e vamos fazer uma ressoldagem. Vamos terminar de soldar, né? Até um inscrito do canal, o Leonardo, não lembro sobre o nome dele agora, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês verem. Ele comentou para te dar umas dicas de solda, como é que a gente faz para soldar, como a gente está soldando. Então, como eu já vou ter que soldar mesmo, a gente já vai dar vou mostrar para vocês. Teve alguns vídeos para trás que eu dei umas dicas assim mais ou menos, mas vamos reforçar a dica e eu vou mostrar mais de perto agora, mais focado na solda, que vai ser uma solda um pouco mais longa, né? Então, acho que vai ficar legal. Então, a gente vai se preparar aqui. Como vocês viram, a gente já soldou pelo lado de cima do chassi. A gente já soldou o máximo que deu, que a gente tem que voltar para trás igual para achar a posição, para dar uma soldagem mais fácil, porque aqui não tem necessidade de a gente estar soldando embaixo, caindo fagulha e pedaço de aço em cima da cara, não há necessidade, a gente consegue virar o chassi, né? Então a gente vai girando o chassi e vai ressoldando e soldando o máximo que dá para ficar bem reforçado, mais do que já tá, e fica legal. Então a gente vai posicionar agora aqui para continuar a soldagem. Vou soldar aqui essas bases lateral, aqui, que é o suporte dos links. Vou reforçar um pouco mais, que não tem necessidade, as abas aqui da estrutura da gabine. E vamos continuar soldando agora. Então vocês acompanhem aí. E eu já vou dar umas dicas aí, que, como eu falo para vocês, as dicas é o que eu faço há tempo. E tem dado certo até hoje. Ninguém voltou para contar que quebrou uma solda. Nunca ninguém voltou para dizer assim, quebrou a solda. Não, nunca ninguém voltou. Tá bom, gente? Vamos pegar agora aqui e vamos preparar para a soldagem. E já vou mostrar para vocês. O primeiro cordãozinho aqui que eu vou fazer e vou mostrar para vocês como eu faço. É um cordão bem fácil de lidar assim, por causa que eu tenho uma chapa bem espessa. Com chapa espessa, a gente consegue, vamos dizer assim, depositar mais material, consegue fazer uma solda mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui. Canto, então eu vou depositar material aqui. Aqui na lateral eu já depositei, olha o que tem de material aqui. Dá para enxergar, ó. Esse depósito de material, assim, gente, é muito prático na solda MIG. A gente acertar a amperagem, que não seja uma amperagem suficiente, que vai furar a chapa, que na máquina de vocês não adianta dizer que é uma receita padrão. Aqui é 70%, vocês botam 70% que vai funcionar numa MIG de 250 amperes. Não funciona assim, gente. Cada máquina ela responde de um jeito diferente. Então, o que a gente vai fazer? Eu, como já sei o regulagem minha, para mim puxar esse cordão de solda aqui agora, eu vou puxar ele lentamente, eu vou esperar ele depositar, encher o material e vou dar uma puxadinha. Eu vou esperar encher o material e vou dar uma puxadinha. É simples assim, gente, não tem mistério. Mas para fazer um cordão assim eu tenho que ser formado na NASA. Não precisa. É muito prático, é só treinar. Aqui é prática pura, não tem outra coisa. Não, é prática. Então eu vou puxar esse cordãozinho agora aqui para mostrar para vocês. Só que eu não sei se a gente vai conseguir filmar. Como vai ser meio difícil de mostrar para vocês eu soldando, que a gente não tem um aparato específico para conseguir filmar solda. Então eu vou mostrar para vocês aqui sem apertar o gatilho. Eu vou posicionar aqui, ó. Com a luva, lembra que eu falei que se eu quiser eu não preciso encostar o bocal, ó. Com a luva eu vou aqui, ó, com o bocal afastado. Mas pode encostar o bocal, não tem problema. Mais fácil ainda. Porque não encostando o bocal a gente consegue enchendo, vai lá em cima. Como aqui em cima é mais grosso, dá para parar um pouco mais aqui em cima. Vir embaixo, dá uma corridinha pro lado, sobe de novo, para. Vai enchendo o material, desce, sobe de novo, para um pouquinho em cima, vai enchendo o material, vai descendo. A mesma coisa, repete de novo, vai indo. Em cima para um pouco mais, vem descendo, vem aqui embaixo, como aqui é mais fino, sobe de novo, para mais em cima, até chegar ao final, repetindo o mesmo processo.
A solda MIG, às vezes, para te fazer um cordãozinho bonitinho, bem legal, é paciência. Não dá para ter pressa. Se a gente correr a mão aqui, fica horrível. Fica horrível mesmo. Fica cheio de bolotinha. E tu vê que a solda não gruda bem. Tu olha aquela solda assim, mas não, essa solda aqui parece que ela é chapa, solda e chapa. Na verdade, quando tu solda, tem que ser chapa e chapa. A solda vira chapa. Tem que ser uma coisa só. Então não pode ficar aquela solda no cantinho assim que parece que ela tá solta. Parece que ela tá abrindo, trincando. Parece que largaram aqui uma Durepox e apertaram no cantinho. Não, não pode ficar assim. Ela tem que penetrar no material. Então agora a gente vai soldar de verdade. Olha o cordãozão que ficou. Grudou valendo, gente. É só paciência. Dependendo da amperagem que a gente tá, a gente tem que acelerar um pouco mais o movimento. Amperagem e velocidade de arame, porque ela enche muito. Se eu ficar parado ali, ela vai enchendo, não para mais. Então a gente tem que meio que acertar a mão, a velocidade, para ela ficar mais parelha possível, senão ela fica muito com um caroço muito alto. Então é tudo velocidade de mão, é treino. Treino. Aqui já tem uns pontinhos de solda, a gente não dá bola para eles, a gente vai passar por cima. Então a mesma coisa. Vamos lá. Não cheguei nessa parte ainda, gente, ó. Que vocês viram que eu já corri o cordãozinho, aqui também. Aqui no meio, ó, eu vou botar alguma coisa aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo um material agora, pra gente conseguir dar uma soldada aqui pra fazer uma união entre os dois. Isso aqui vai ficar um osso. Vai ficar muito forte. A mesma coisa aqui na frente, eu vou ter que cortar uma chapa pra colocar aqui, ó. Pra apoiar no chassi e na base da mola. Então a gente vai fazendo e já vamos acertando já isso. Mas eu quero terminar de soldar essas bases das molas e pra mim poder tirar essa travessa aqui fora, pra poder soldar direitinho, né? Eu tô deixando pra travar essa travessa aqui que eu fiz, para não acontecer de dilatar. Quando a gente vai soldando, ele vai se torcendo para um lado, torcendo para o outro, a solda vai puxando, ela vai contraindo, ela aproxima e afasta, ela faz um movimento forte, ainda mais quando o chassi é uma espessura razoável, né? Então eu deixei isso aqui para ficar travando, tudo que a gente conseguir deixar para travar e soldar, melhor, menos dilatação vai ter. Então assim que eu terminar, eu consigo arrancar fora e eu não vou ter problema. E agora a gente tem mais solda para fazer aqui. Vamos aproveitar a posição que está aqui agora e eu vou soldar aqui a parte de baixo do reforço do setor. O reforço do setor aqui que a gente fez. Então agora eu vou correr um cordão comprido aqui, ó, nele, e a Maitê vai mostrar para vocês aí. Tomara que fique um cordão bonito. Essa posição, por incrível que pareça, é uma posição, ela é boa de soldar, mas para acertar a velocidade ela é ruinzinha. Então vamos soldar ela agora aqui. Correr só um cordãozinho aqui básico nessa chapa pelo lado de dentro, porque depois quando o chassi estiver de lado eu termino de soldar ela por dentro aqui. Então aqui eu só vou correr um cordãozinho agora. Não precisa mais reforçar essa base aqui, tá muito forte, gente. Só que vocês viram que tudo eu tô exagerando, né? Então eu vou exagerar um pouquinho aqui também. Aqui eu já corri um cordão, ó, nos dois lados, tá muito reforçado isso aqui. Na aba eu já soldei por cima. Agora eu tô pensando se eu vou soldar por dentro aqui também. Eu vou soldar pelo menos a base reta, porque a mão francesa não há necessidade. A mão francesa ela vai fazer força para baixo. Então, com isso aqui que já tem aqui, não tem necessidade. Mas eu vou soldar. Já ignorei aqui, já tá soldado até demais isso. As pontas geral, a base aqui por cima tá soldada toda também. Aqui eu vou dar mais uma soldadinha aqui. Aqui já reforcei já bastante. Aqui por dentro agora dessa base, eu vou ter que vou soldar também, para evitar que ela abra. Não vai abrir, né, gente? Mas vamos soldar para evitar que abra, né? Aqui, ó, aqui eu não vou correr solda contínua, ó. Eu vou só correr aqui, onde tem a base onde pega o tirante, e aqui onde pega a base do tirante. Aqui no meio até encosta a travessa, aqui assim,
Então aqui não há necessidade para mim soldar, não tem necessidade mesmo. Na verdade não teria nem aqui, mas eu vou soldar. Então agora eu só vou soldar aqui, vou soldar aqui também, que é a base aqui do balanção, para a gente dar continuidade no outro lado e fazer aquele reforço ali na frente, o reforço do suporte da Panhard. Jason, dá licença, muito obrigado. E aí, pessoal, eu vou continuar soldando aqui agora. A gente coloca aqui num time-lapse a soldagem. Aquela dica que eu dei pra vocês, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí que eu possa fazer mais alguma coisa sobre solda. Não me importo, tá, gente? Assim que der, eu vou fazer alguma coisa mais por solda. Alguma solda maior que tiver aqui pra fazer, eu vou mostrar pra vocês de novo. Se eu te lembrar alguma dica mais que seja interessante pra vocês, eu vou passar. Eu vou continuar soldando aqui, que vai se repetir a mesma coisa do outro lado. E aí a gente já volta e continua aqui para finalizar esse chassi. Tá bom, gente? Quando chegar a parte do reforço aqui, a gente já vai estar junto de novo aqui. Acompanha aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer um reforço junto aqui, ó, que eu falei para vocês. Essa parte está flutuando. Não precisaria o reforço, na verdade, né? Que aqui na frente tá monstro. Mas a gente vai colocar, né? Aqui eu consegui soldar direto aqui na base do suporte da Panhard. Então aqui está estabilizado. Não precisa mais nada. Aqui a gente vai colocar essa chapinha aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Agora eu vou dar um ponto de solda aqui. E agora, pessoal, agora a gente vai ter que virar o chassi de novo para continuar a soldagem. Só que agora eu vou virar em estágios. A gente vai dar um tombo, vamos prender ele na lateral, vamos soldar o que tem que soldar, depois a gente dá o outro tombo, solda o máximo que dá para soldar e já, de repente, já vamos começar o acabamento também. Até acho que vamos começar o acabamento. Antes de virar, a gente já vai dar um acabamento aonde a gente consegue para ir virando, porque agora esse chassi está mais pesadinho um pouco. E não vamos judiar muito da Maitê também. Vamos agora se posicionar aqui e já estamos de volta.
E aí, pessoal, agora na posição aqui para a gente continuar a soldagem. Agora vamos aproveitar essa posição que está aqui para soldar o reforço do tirante do balanção. A gente vai aproveitar soldar por dentro o suporte do amortecedor. Aproveitar também, já dar esse trato aqui onde vai o coxinho do motor e terminar de soldar o suporte do setor. Então agora a gente vai aproveitar o máximo que ele está nessa posição aqui e fazer a soldagem. E aí a gente aproveita e dá um acabamento, mais umas coisas para não ficar toda hora tombando para um lado e para o outro, para depois a gente parar na posição e conseguir finalizar. Vamos continuar aqui agora, vamos fazer essa soldagem aqui. E aí, pessoal? Tá dando trabalho, gente. O vídeo ficou longo, porque é demorado. Quem já fez uma coisa parecida assim sabe que é bem demorado. Não tem o que fazer, gente. É trabalho mesmo. A gente tem que pegar e tocar-lhe, senão não se cria o serviço. Só para vocês terem uma noção, gente. Hoje é sábado, o vídeo vai na segunda. A gente começou às 7 horas da manhã e já passou de meio-dia e a gente está aqui ainda soldando, esmerilhando e acertando e vendo como é que está ficando, elaborando. E a gente vai ter que limpar tudo para poder pintar. Então até agora a gente só estava sujando. Agora a gente vai ter que começar a limpar. A gente vai encerrar por aqui esse vídeo, ficou longo, mas eu acho que vai valer a pena, que vai esclarecer e informar como a gente está desenvolvendo aqui, indo e rendendo e trabalhando e desenvolvendo
e o Jeep está chegando naquela linha que a gente vai começar a montar daqui a pouco. Muito obrigado por ter assistido. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve para acompanhar, ativa o sininho que vai ter vídeos novos ainda pela frente. Compartilha também para ajudar o canal, para a gente chegar aos 2.000 inscritos de uma vez, e depois chegar nos 3, e nos 4, e nos 5, seja o que Deus quiser. Tá bom, pessoal? Então fica ligado aí e até o próximo vídeo.